Olá, tudo bem? Está começando agora mais um podcast Talk Mais, o podcast produzido pelo portal SPR+. Eu sou Gabriel Duarte e hoje aqui comigo está a jornalista Lavínia Faria. Tudo bom, Lavínia? Tudo certo, Gabriel. Bom dia. Estamos aqui hoje para falar sobre OVNIs, aparição de extraterrestres, tudo que envolve essa questão tão curiosa e pouco comentada, né, digamos assim. E para falar com a gente sobre esse assunto, a gente está aqui com o Renato Mota, que é ufólogo. Na verdade, ele é formado em rádio e TV, trabalha na área atualmente, com edição e tudo mais. Mas há mais ou menos 20 anos, você, Renato, já está estudando os OVNIs e os extraterrestres aí de forma bem próxima, dá para dizer assim? Sim, primeiramente quero agradecer o convite de vocês aí, do pessoal da SP Rio. Muito obrigado, viu, pela participação aí. E é isso mesmo, cara. O termo ufologia é um dos termos mais pesquisados na internet, viu? O pessoal é fascinado pelo tema, tem muita curiosidade e a gente está aqui para divulgar esses mistérios aí. Gera muito interesse, né? Já há muito tempo as pessoas são interessadas nesse assunto. Mas eu queria começar esse nosso bate-papo perguntando para você sobre as coisas mais recentes que apareceram nesse mundo, porque a gente até viu notícias da NASA, algumas coisas que teriam vazado, militares falando sobre extraterrestres na Área 51. O que você tem de novo para trazer para a gente? Especialmente aqui no Brasil, de repente na nossa região também, né, do Vale do Paraíba, São José. Sim, é legal você dar essa oportunidade de falar dessa parte nova também, porque muitas pessoas que gostam de ufologia questionam, mas vocês sempre falam dos mesmos casos, né? Operação Prato, caso Varginha, Noite dos OVNIs, que é o que mais são conhecidos, né? Porque alcançou um mundo esses assuntos, né? Mas assim, nos últimos anos para cá, nós temos visto uma abertura muito grande em relação ao assunto do fenômeno. Começou aí 5 anos atrás aí, o Pentágono admitindo a veracidade de 3 vídeos de OVNIs. No vídeo, um dos vídeos é incrível. O piloto tá lá perseguindo o objeto e ele ri. Você vê que ao mesmo tempo de susto, ele não sabe o que ele tá lidando ali. Não estava preparado para encontrar com aquilo. Não estava preparado. O objeto parecia que deslizava, assim. O objeto mudava de forma. É um negócio muito interessante. Aí ele também admitiu também outro vídeo de um UFO triangular, que também aparece, foi filmado pela Marinha também, dos Estados Unidos. Esse vídeo também é real. Então, ou seja, agora não temos mais, igual o pessoal fala, aqueles vídeos borrados, que a gente não consegue filmar. Até a gente estava conversando antes, né? Pessoas sempre questionam, mas os vídeos são tudo borrados, não dá para ver nada. Mas as pessoas geralmente filmam com um celular. O celular ele tem um zoom digital, não tem zoom de lentes, né? Se você amplia ali, você vai desfocar tudo, não tem como mesmo. A não ser que você fosse o que a gente chama na ufologia, fazer uma vigília. Então a gente coloca o tripé, coloca uma câmera profissional, liga no notebook. Tem vários vídeos incríveis filmados. Mas envolve toda uma preparação, né? Isso, tem vídeos fascinantes. Tem gente que deixa, por exemplo, apontado para a Lua e passa objetos. Vários objetos já foi filmado passando assim na Lua, sabe? Então, veio vindo essa liberação do fenômeno, essa abertura, né, para a humanidade, vamos dizer assim. Aí, depois do Pentágono, teve também a comemoração aí dos 75 anos da ufologia, que foi agora em 2022, que a ufologia, a fase moderna, que a gente chama, começou com Kenneth Arnold, em 1947, onde ele avistou 9 objetos. Enquanto ele viajava com o aviãozinho dele monomotor, ele viu esses objetos. Daí acabou cunhando o termo disco voador, porque ele falava que pareciam pratos deslizando sobre a água. Então a imprensa acabou cunhando disco voador. Então ficou o termo que pegou. E hoje em dia até mudou já o termo, nem mais OVNI, é UAPs. UAPs? Isso, que são é uma sigla? Isso, UAPs. Tipo unidade de transporte anômalo, sabe? UAPs que seria uma sigla agora. Porque OVNI seria relacionado a tudo que é diferente. Pode ser uma nave, pode ser um meteoro, pode ser um pássaro. Então ficou muito desgastado esse termo. E a própria NASA veio com esse termo novo. Porque daí a NASA, o ano passado, em 2022, ela veio com um relatório mostrando que 144 objetos que eles pesquisaram, apenas um era um balão. O resto eles não sabem explicar. Então, só que é até interessante que o relatório final deles fala assim, mas o que é? Eles falam assim, não é nosso, não seria dos americanos, não é nosso, não é dos chineses, não é dos russos, só não sabemos de quem são. Não sabemos o que são. Na verdade, eles sempre falam, mas sem usar o termo extraterrestre.
É um modo, assim, eu até costumo brincar assim, para bom entendedor, minha palavra basta, né? Então, já um preparo que já vem vindo para mostrar para a humanidade, né? Até agora recente, agora um mês atrás, aí, essas últimas semanas aí, que teve um militar também, David, que admitiu que os Estados Unidos realmente têm destroços de nave e de seres extraterrestres. Eles falaram material não humano, mas é seres não humanos. É umas coisas meio loucas, né? Os termos que eles usam. Mas sabe o que é engraçado? Parece que fica cômodo para a pessoa ouvir isso. Sim. Se falar extraterrestre, parece que já assusta de cara, sabe? Porque a pessoa está acostumada com aqueles filmes de ataque, nave. Acho que já assusta, já vai imaginar um bicho tipo aqueles do Predador chegando aqui, arrasando tudo. Não é assim, né? Você acha que tem a ver com algum receio em admitir ou confirmar que existem os extraterrestres, por exemplo? Isso vindo de algum órgão oficial, como a NASA, por exemplo? Vários órgãos já admitiram, né? É assim, por exemplo, quando teve o caso Roswell, em 1947, logo de cara, quando caiu a nave lá, saiu na imprensa. Os militares admitiram. Capturamos um disco voador. Menos de 24 horas depois, obrigaram o soldado que foi lá, pegou os destroços da nave, colocaram uns restos de balão meteorológico lá na mão dele, falou, fala que não é não. Dali pra frente começou o encobertamento que a gente conhece hoje, de 47 pra cá. Daí resolveram não falar abertamente. Até quando aconteceu aqui na Noite dos OVNIs também, o brigadeiro Moreira Lima admitiu que tinham perseguido discos voadores. Também, horas depois, também já não falou. Não sabemos o que a gente perseguiu, não. Então, uns negócios bem loucos, sabe? As pessoas falam, os militares já falaram, já admitiram. Tem militares que pesquisam, igual no caso da Operação Prato, foi um caso também na década de 70, onde o prefeito pediu socorro para os militares, porque as naves atacavam as pessoas, saíam luzes dessas naves, atingiam as pessoas, geralmente mulher, ficavam os furinhos. Causava ferida mesmo. Causava, era queimado. E tinha extração de sangue ali. A pessoa ficava até com anemia. Caramba. Então, tem pessoa que morreu nesses casos. E é tudo documentado. Você vai lá no Arquivo Nacional, você digita lá, Operação Prato, aparece. Então, você vê que o fenômeno existe já há muito tempo e os militares sabem. Até tem casos, por exemplo, quem estudou a fundo a Operação Prato foi o coronel Irangê Holanda. Que depois de uma matéria que ele deu para a revista UFO, coincidentemente, dizem que se suicidou antes um pouco da matéria ser divulgada. Ele foi o maior pesquisador da Operação Prato. Eu não acredito em suicídio, mas a família também acredita, então fica esse negócio. Mas ele foi um dos grandes pesquisadores. E ele fala no relato dele que tinha um momento, por exemplo, que ele estava com a equipe dele ali em Colares, né, no riozinho, né, e aparece uma nave em forma de bola de futebol americano, de quase 300 metros, em pé, na frente da nave dele, devagarzinho. Daí foi que sai um ser da nave. Tudo isso é relatado em documento, tá? Documento oficial, igual eu vou mostrar daqui a pouco para vocês alguns. O ser olha para eles, não fala nada, só olha, flutuando. Volta para a nave de novo, a nave se desloca, sem nenhum tipo de propulsão, nenhum tipo de ruído, e some na hora, no espaço. Até ele fala assim, com certeza, o que aconteceu? Eles não ligaram o sistema de propulsão, seja lá o que for, que ia matar a gente. Então o ser só foi ali olhar a gente ali, saiu. E quando chegou nesse tipo de contato, a operação foi encerrada. Tiraram ele da operação. Quando eles conseguiram o contato que eles procuravam, foi encerrado. Mas, nossa, tem médica da época, que eu tenho conhecida também, na época que pesquisou esse caso da Operação Prato. Não fala mais muito também, mas ela pesquisou as pessoas, aquele monte de gente chegando ferida, que as naves atacavam, o pessoal ficava dentro das casas, rezando o terço ali, que as naves chegavam e aquele monte de luz entrando dentro da nave, dentro da casa. E você vê, isso é tudo documentado. Você acha que militares iam perder tempo se fosse uma coisa... boba, assim. Coisa, como é que eles chamam? Coletivo, né? Uma histeria coletiva. Não é, né? Você vê que tem muita coisa que é oficial desses casos. E você falou agora, tipo, sobre o tipo de nave como que as pessoas avistavam. Tem, assim, alguns tipos que são mais avistados? Ou, sei lá, se de repente a gente observar, pode imaginar que seja... Sim. Sim, eu tenho visto que tem aumentado muito o avistamento, provavelmente durante o dia, né, que a gente estava conversando, de UFOs, que a gente chama de UFOs tic-tac, que até também um desses, que também o Pentágono também admitiu um vídeo.
UFO tic-tac seriam igual umas balinhas tic-tac mesmo, só que muito grande, né? Tipo 300 metros de comprimento. Parece um avião, só que não tem asa, não tem sistema de propulsão, nada. E aquele objeto passa durante o dia. Eu mesmo já consegui ver só isso 3 vezes e filmei 2. Aqui na região? Sim, em Pindamonhangaba e Taubaté. Fora os vídeos que eu recebo, então tenho avistado muito esse tipo de... E, nossa, o pessoal... É recorrente. É recorrente. O pessoal não tem muito costume de olhar pro céu, né? E à noite também tem tido muitos avistamentos que a gente chama na ufologia de sondas ufológicas. Se você for imaginar assim, tentar se imaginar você chegando num planeta, né, habitado, você não vai chegar com uma nave no meio daquela população hostil igual os seres humanos aparecer ali. É lógico que não ia dar certo isso daí, né? Ia causar um tumulto desnecessário. Aí essas naves que a gente chama de sondas ufológicas são tipo esferas, geralmente, em torno de 1 metro de diâmetro, tem até menores que isso, que seriam, vamos dizer assim, igual nossos drones. A gente não mandaria um drone para pesquisar, seriam esse tipo de drone, não são tripuladas. Então esse tipo de nave é muito filmada. Tem o caso Capão Redondo, também, em 92, acho, caso Capão Redondo, que eu sei em São Paulo. Tem as pessoas, quando falam alguma coisa, não, esse é drone. Os drones são barulhentos, os nossos drones que nós temos são totalmente barulhentos, não voa desse jeito, não voa tão alto. E um menino nessa época, em 92, ele filmou desses objetos com a câmera dele, ele filmou um JVC, porque ele filmou por quase 12 minutos, filmando assim, a nave, essa esfera. A esfera passa no meio dos fios de poste. Até o Ricardo Varela, que entrou em contato também primeiro, o Ricardo Varela, pesquisador lá do INPE também, ufólogo também. Ele pesquisou a fundo, depois foi no local, o Claudir Covo, foi um dos maiores pesquisadores da ufologia também no Brasil, que eu considero ser meu padrinho da ufologia. E, assim, eles foram no local e você vê o lugar, o objeto passou no meio dos fios. Tem esse vídeo, tá? É o vídeo completo, tem esse vídeo. Desce a luzinha, então o menino fala, mãe, o que é aquilo? Será que é um avião de controle remoto? O objeto vem, desce pertinho da rua, sobe de novo, passa no meio dos fios, e num certo momento ele passa por trás de um poste e desaparece. Isso aí eu acho que é um dos maiores registros, assim, principalmente do Brasil. Foram 12 minutos, né? Foi um acompanhamento, assim. Não, foi bastante tempo o menino filmando. Eu até estou procurando ver se ele fala de novo sobre isso, é meio difícil de achar. Mas esse caso é realmente incrível, aconteceu em São Paulo. Então tem muitos casos assim documentados. E esses relatos, eles são documentados há bastante tempo, né? Você é arqueologista. Isso, eu gosto da que a gente chama de arqueologia. Arqueologia, isso. E aí você estuda esses objetos de relatos muito antigos, né? Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, essa área é fascinante, porque se você pegar livros antigos, principalmente o mais conhecido, a Bíblia, né? Tem termos lá, por exemplo, que você para pensar, uma nuvem, o termo que eles usavam, porque eles não tinham vocabulário na época para definir uma nave, um sistema de propulsão, uma tecnologia. Uma nuvem desceu do céu entre relâmpagos, estrondos, não sei o quê. Isso aí nada mais é que uma descrição de algo tecnológico, a meu ver, meus estudos dentro da área de ufologia, que de uma nave, por exemplo, que desceu lá e interagia com eles. Então a gente estava citando aqui agora há pouco, em off aqui, o caso da Estrela de Belém, que, pô, pra mim aquilo lá realmente é uma nave extraterrestre, porque o objeto vem, a tal estrela vem, guia por dias, durante o dia e noite, guia os reis magos até onde estaria Jesus Cristo, para no local, aí aquela luz vai para um outro lado para dispersar os soldados que iam atacar, porque queriam matar Jesus, né? Então você vê que realmente tinha até que uma inteligência, não era uma estrela que estava ali no céu ali, que estava parado, que eles se guiaram. Não, realmente o objeto foi guiando eles até lá, né? Como a Arca da Aliança, que também é não uma nave, mas é um objeto tecnológico. Que as instruções, por exemplo, que tinha que ser umas roupas especiais, contra a radiação, né? Roupas especiais, aquele equipamento, criavam o que eles chamavam de maná, que era um tipo de um alimento que alimentou eles durante 40 anos ali. Então você vê que uns negócios realmente... Era muito mais fácil, se você for ver, se imaginar no lugar, se você fosse um desses seres, vamos dizer assim, uma civilização, você chegar numa civilização primitiva, é mais fácil você interagir. Você oferece... Imagina se você chegasse antigamente e oferecesse um celular há uns 100 anos, 200 anos atrás, para os humanos mesmo aqui. A gente mesmo, viesse do futuro, fosse para aquela época.
eles vão ficar fascinados, né? Dependendo de onde você for, você é considerado um deus, né? Aqui, Deus quer falar com você. Você põe alguém falando no vídeo lá e mandou você entregar essas coisas pra gente. A pessoa vai entregar. Mas por quê? Por causa do conhecimento da época, né? Então, hoje em dia, a gente veio aprimorando nossa evolução, a humanidade está aqui para evoluir, e é impossível a gente não interagir com esses seres. Vai chegar um certo momento que a humanidade vai ter que sair daqui. Vai ter que sair, que eu digo, a gente vai ter que colonizar outros mundos. Vai ter que colonizar, tanto que nós estamos quase, né, para colonizar Marte, até que já existe colônia, tá, humana em Marte, na Lua, só que também isso também não é divulgado também, porque é só entre militares, já tem pesquisa nessa área. Os seres humanos nunca deixaram de ir na Lua, não teve. Na verdade, parou as missões espaciais, não precisa mais de um ônibus espacial, igual era antes, saindo daqui, todo mundo vendo, de lá para frente, ir para a Lua, não. Hoje em dia, vai, igual você estava falando da Área 51, vai num deserto desses aí, tem áreas militares ultra secretas ali, sai um objeto dali, ninguém, não pode nem sobrevoar aquele espaço aéreo perto. Não pode sobrevoar. Então, esse tipo, a gente já tem objetos com propulsões muito diferentes do que a gente conhece. Só que também ainda está restrito a um público militar, né? Até hoje a gente vir para cá, tá vendo uma matéria que os primeiros turistas espaciais foram enviados. Então, uma menina de 18 anos foi a primeira. Sim. Uma estudante de 18 anos. Então, você vê, como não abrir, falar que existe vida extraterrestre, que os discos voadores, que popularmente conhecidos, essas naves estão estacionadas aqui o tempo todo na Terra, se daqui a pouco qualquer um vai estar no espaço, não dá mais para esconder, né? Sim. Até com certeza, pode ter certeza, viu? Esse pessoal que vai lá, eles não podem falar. Se vê alguma coisa, eles não podem falar. Tem uma cláusula lá tem, que... ó, eu já trabalhei em emissora de TV grande que tem cláusula, por exemplo, que você não pode falar nada do que você viu e falou e viu ali, entendeu? E aí você, pro resto da vida. Assim, pro resto da vida você não pode falar o que viu, entendeu? Então, você... imagina na área militar. É muito mais... Você inclusive está falando que esse contato dos humanos com extraterrestres, OVNIs, tem sido mais intenso nos últimos anos. Uhum. Você acha que, assim, você consegue imaginar um período para que esses contatos sejam cada vez mais claros, sabe? Tipo, Sim. Da gente conseguir interagir de fato com seres de fora da Terra, essas aparições serem próximas nossas e a gente, né? Sim. Eu acho identificar assim, espécies, de repente. Sim, eu sempre acho, eu falo assim nas minhas palestras, até no canal também que eu tenho, que eu acredito que o contato, nesse tipo de contato que você está falando assim, aconteceria assim, em torno de 30 anos, na minha opinião. Por quê? Porque a geração mais antiga não estaria mais aqui, que são os mais difíceis, assim, já veio com uma outra criação. A gente já tem uma outra cabeça. Agora, as crianças que estão vindo agora, eles já estão sendo preparados em desenhos comerciais. Hoje em dia você assiste filme, né, de multiuniverso. Hoje você nem imaginava ouvir falar aranha multiverso, sabe? Uns negócios assim, nada. Não é tão estranho pra gente. Não, pra eles não vai ser estranho. Se falasse agora, essa ia causar causa ainda. Não tanto, mas ia dar um certo transtorno. Até pela questão da religiosidade. Sim, que você a religiosidade já cai por terra, sabe? As pessoas confundem muito que, assim, nunca foi dito assim, Jesus disse, nunca falou para construir, por exemplo, templos, igrejas em nome dele. Ele falava, a igreja está dentro de você, né? Então, não é bem por aí. Os seres humanos foi para um outro caminho. Mas é isso aí, dá para ir muito mais além disso. Mas, assim, falando a respeito disso, do se preparo, a humanidade já veio vindo sendo preparado. E agora, eu tô até meio fascinado assim, por tanta informação que tem vindo nos últimos tempos. Até a NASA diz, até a gente está pesquisando, que agora em agosto ainda, agora 2023, eles vão admitir que existe vida extraterrestre. Vai ter em breve aí uma outra audiência pública, mais uma, já é a terceira. Então, mas eu acredito que não vai ser igual o pessoal está esperando, vai admitir que existe seres visitários. Não, eles vão admitir que tem uma bacteriazinha lá em Marte, para não quebrar o ego do ser humano, sabe? Para ele continuar achando que ele é um ser superior. Então tem que ser aos pouquinhos. Sabe? Tem uma bactéria, você pode ficar, será? Você é maior que eles ainda. Tem uma bactériazinha lá, mas não vai evoluir daquilo, não pode ficar tranquilo, não vai... Não é nada demais, né? Não é nada demais, não vai falar direto, não, realmente teve vida em Marte... Fora as civilizações antigas que já viveram aqui na Terra, né? A gente já tem estudiosos que acreditam que no mínimo a sétima humanidade já. A humanidade já começou e terminou um monte de vezes. Você imagina, a gente tem quase 5 bilhões de anos a Terra sendo gerada aqui. Só do nosso universo, 14 bilhões de anos, desde o Big Bang para cá. 14 bilhões de anos de expansão. Você imagina, se uma civilização já existiu aqui, já foi extinta várias vezes.
A Terra, eu acredito que ela começa, e conforme muda o clima, a temperatura, começa e volta, começa e volta, começa e volta. E como acontece em outros mundos também. Então a gente tem que sair daqui porque recursos escassos, superpopulação, se não tiver um controle populacional urgente, vai entrar em colapso como já está entrando, falta de água, e a gente tem que colonizar outros mundos logo. E assim, você falou, o Gabriel agora comentou em questão da religiosidade, que talvez muito por isso a gente ainda não esteja preparado para saber mais além do que a gente já sabe, mas foi por conta disso que também você entrou nesse mundo, né? Sim, foi. Então... Foi legal. Eu até comentei com vocês, né, que meu pai tinha uma Bíblia em forma de gibi, histórias em quadrinhos. Daí eu lembro que eu tinha uns 7, 8 anos na época. Eu lembro de olhar a figurinha lá da uma mão saindo de uma luz entregando a tábua dos 10 mandamentos para Moisés. Aí eu pensei, cara, mano, faz sentido uma luz, sair uma mão entregar um negócio que o cara que consegue pegar. Ali pra frente eu fiquei fascinado. Aí Eric Van Dane, que eram os deuses astronautas, que eu ali todo aquele fascínio das pinturas rupestres, das esculturas, por exemplo, a asinha de Nazca, que são figuras gigantescas, dá para ver do espaço. Por exemplo, mapas que foram encontrados que há 500 anos atrás já mostrava a Antártida, mas só que habitado e o contorno do nosso planeta totalmente perfeito. Algo que só dava para fazer do espaço. Como que a humanidade conseguiu fazer um mapa perfeito do mundo sem ser do espaço? Então, por isso que eu falo que já teve essas tecnologias, que a gente já teve essas tecnologias. Então, mas a religião, sabe onde que é o maior radiotelescópio do mundo? O maior estúdio de ufologia do mundo? Onde? Vaticano. O Vaticano tem o maior radiotelescópio do mundo. Eles têm cardeais lá, pesquisadores na área de ufologia. De vida extraterrestre mesmo. Por quê? E eles já admitiram isso, sabe? Que estudam mesmo vida extraterrestre. Tanto que até o Papa falou um tempo atrás, falou assim, se eles realmente existirem, nós iremos batizar eles. Não sei se eles querem ser batizados, mas... mas assim, você vê que já quer enfiar religião no pessoal, né? São seres muito mais evoluídos que não precisa ficar preso a isso, né? Mas assim... Mas eu digo assim, pra você ver como a religião já está preparando os fiéis, vamos dizer assim, porque vai ser inevitável. É mais fácil um líder deles falar, não, são nossos irmãos. Porque depende do que o cara fala. Se o líder deles fala, esses aí são demônios, mas esses aí... Vai ser um caos, cara. Uma guerra. Uma guerra. Hoje em dia já vemos guerra religiosa por tão pouco, né? Veio vindo há tanto tempo, né? As cruzadas, a Inquisição, os templários que foram mortos também por proteger esses itens, essas informações. Então, você vê como a religião, até certo modo, eu acredito sim que atrapalha a evolução da humanidade. Eu acho que se a humanidade não tivesse presa a religiões, ela teria avançado muito mais. Impede alguns avanços científicos, sabe? Sim. E sobre, agora, mudando um pouco o foco geográfico do nosso papo, falando sobre a região aqui que a gente está, do Vale do Paraíba, eu queria saber sobre... O que você sabe de registro daqui da região? O que tem de, assim, de mais curioso? Porque a gente tem muito famoso a Noite dos OVNIs do Brasil, né? A Noite Oficial dos OVNIs em 86, que o grande foco a gente pode dizer que foi aqui em São José, né? Isso, foi. Sobreviveu toda essa parte do Rio de Janeiro, Brasília, foi captado por todos esses radares, mas foi aqui. A região, ela atrai de alguma maneira? Você sente que tem uma coisa diferente aqui? Porque tem bastante registro, né? A gente ouve falar bastante. Eu acho que vai desde as áreas militares, que tem muita pesquisa na área espacial também, e também a própria geografia do local, né? Muitas montanhas, muitas áreas mais remotas, esse tipo de lugar tem muitos avistamentos. Eu estava até dando uma entrevista um tempo atrás num programa de uma emissora de rádio também, e até um ouvinte mandou uma mensagem, não quis se identificar, e mandou na hora. Ele falou, 15 dias atrás, até o locutor mostrou para mim, 15 dias atrás, eu estava no sítio da minha casa, apareceu um objeto triangular preto em cima da minha casa, a gente estava na piscina com a minha filha, a menina tinha 12 anos, parece, e a menina ficou paralisada, ficou 15 dias sem conseguir falar. O objeto fica vum, 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 aquele barulho, vum, vum, em cima da casa, aqui em São José dos Campos. Tem casa em Caçapava, que eu te comentei, do senhor também que estava com o tratorzinho dele lá, aí viu uma nave pousada, um ser do lado da nave, e tem o caso de um OVNI que pousou em Lorena, deixou uma marca na plantação do lado de uma instalação militar. Esses casos até dá para ver a fundo,
no meu canal eu fiz um documentário amador, mas eu relato esses casos. Noite dos Ovos, Caso de Caçapava, Lorena, tem tudo lá documentado com Tem foto. bastante coisa da região, então. Tem bastante, cara. Inclusive, nos bastidores, quando a gente estava conversando mais cedo, você comentou que tem até uma coisa de pessoa híbrida, como que é? Aqui na região, né, de Taubaté. Sim, eu até comentei com tem você. um caso, você já ouviu relatos de pessoas que são filhos de extraterrestres com humanos, uma coisa assim, não é? Sim, é que na ufologia a gente tem algo que chama de abdução. Abdução é quando sequestra uma pessoa ou leva a força. Antes era a força, agora não leva mais a força. Eu acho que quando levava a força, vamos dizer assim, é porque Pegava mal. Tinha que ter um preparo na verdade é um preparo genético físico para os filhos desses abduzidos poderem agora ter continuas abduções, só que a gente chama no plano astral, não precisa mais levar fisicamente. Ou eles mudam a dimensão do local que você está ali mesmo, ou então leva, vamos dizer assim, pelo espírito, vamos dizer assim, para ficar mais fácil a pessoa entender. O corpo fica, mas eles abduzem através do espírito. Tem chips que são postos tanto no corpo físico, materiais, tem até o David Jacobs, que é um pesquisador dos Estados Unidos, ele tirou mais de 1000 desses implantes extraterrestres. Nossa. E objetos pequenininhos que emitem sinais de rádio, só que quando tira, já para de funcionar. E não dá irritação na pele. E se é algo, por exemplo, você entra uma farpa na sua pele, já irrita, inflama. O objeto fica ali, ó, tempo, se não tira e não incomoda. Então, mas daí acontece que tem os híbridos. Os híbridos são quando tem essa junção de DNA de humano com extraterrestre, forma esses seres, que seriam os que a gente chama na ufologia, os seres greys, que são mais envolvidos nessa parte de abdução, que é aqueles com os olhos grandes, sabe? Cabeça mais pontuda, assim. Eles são mais envolvidos nisso, para esse preparo de fazer com que esses seres convivam no meio de nós. Uma nova humanidade, talvez até para nós mesmos continuarmos vivendo aqui, o planeta está passando por transformações. Talvez esse corpo físico nosso não aguente, então precisa ter todo um preparo genético. Até comentando rapidamente, teve uma pessoa de televisão também, de Taubaté, que eu te falei, não posso falar quem é, mas que ele falou que ele estava no local lá e viu uma nave, um objeto metálico, esse um cara de serviço lá, e falou que o cara era diferente, meio magrinho, meio pouco pelo no corpo, e ele fala assim que o cara conta que o avô dele foi um extraterrestre e a avó dele namorou com um extraterrestre. Daí o pai dele era filho dos avós, né? Então ele era uma descendência, uma segunda descendência de seres híbridos. Então o pai dele ia ser o híbrido direto e ele ia ser o filho do híbrido. É um negócio impressionante. Eu tenho bem detalhado isso aí lá no canal, esse caso. Então, meio que dá pra dizer que talvez a gente esteja convivendo com híbridos extraterrestres. A chance, assim, da gente estar no nosso convívio social ter alguém que é híbrido, você diria que é grande? Pode ser, você pode ser. Segredo, né? Às vezes você não sabe. Não pode falar, né? Mas, então, realmente existe e você acredita que, assim, eles estejam vivendo entre a gente, mas não falam. Alguns nem têm consciência disso. Entendi. Alguns nem têm consciência, porque tem pessoas que são abduzidas, a informação chega para o abduzido, dá a impressão que é um sonho. Então você acha que foi um sonho e não foi. É como se a pessoa tivesse imaginado, ela acha que viveu uma realidade paralela, uma coisa assim. Sim, ó, eu durante muitos anos eu não falava dos casos que aconteciam comigo, né? Ainda mais que você estuda, a pessoa acha às vezes que você está inventando. Sim. Mas daí, por exemplo, agora eu não ligo de falar, não. Quem quiser que acredita, não quiser, tudo bem também. Cada um tem a sua opinião. Mas só quem passa que realmente sabe o que é. Quando eu tinha 21 anos, eu passei pela primeira abdução. Eu estava no meu quarto, deitado. Aí eu não conseguia dormir, né? Aí, de repente, o quarto ficou todo azulado. Todo azulado. Azul mesmo. Daí, eu não conseguia me mover. Tentava chamar a pessoa que estava do meu lado. Não saiu uma palavra. Fazia uma força para tentar mover o dedo para cutucar. Eu não conseguia. Aí, nisso, só com o movimento dos olhos, não conseguia me mover, né? Eu estava deitado. Eu vi um ser sentado na minha cama. Tipo esse, com o rosto assim. Usava tipo, que eu defino assim, como algo como se fosse uma máscara de mergulho, um capuz preto. E o que me marcou muito, não esqueço até hoje, os olhos pretos. Olhos bem grandes, assim. E aquilo me marcou muito. Foi a primeira vez, eu fiquei muito assustado. Eu comecei a rezar o Pai Nosso mentalmente. Naquela época eu estava um pouco terminando de ser envolvido no negócio de religião. Daí depois me despertei, graças a Deus. Né?
Mas naquela época eu rezei o Pai Nosso mentalmente, aquela luz diminuiu, eu consegui me mover. Cara, nossa, depois disso acontecia a cada 5 dias, durante uns 2 anos. Você diria que desenvolvi isso... síndrome do pânico depois disso. Eita. Crise de ansiedade. Nossa, aí depois parou. Parou, ficou anos sem acontecer isso. E hoje em dia acontece. Já aconteceu outras vezes. Só que não tem mais o... fisicamente. Teve uma vez, até que eu estava na casa da minha namorada, foi agora o ano passado. Na casa da minha namorada, eu estava deitado assim, porque igual eu falei pra vocês, tem abdução que acontece não com o corpo físico, mas abdução astral, né? Isso. Então eu estava deitado, aí a gente foi pra dormir, deitei assim, daí eu abro os olhos, eu vejo que eu me sinto meio leve, eu olho pra baixo, eu vejo o telhado da casa dela diminuindo. Eita. Falei, putz, meu, que é isso? Daí eu olho pra cima, um triângulo preto. Enorme, triângulo preto. Eu vi que eu tava chegando para entrar nessa nave, triangular preto. Aí eu fiquei assustado, comecei a ver. Daí eu voltei. Daí eu estava no quarto de novo. Daí eu olhei para a janela, a luz estava apagada, dava para ver as luzes, como se a nave estivesse lá de fora, aquelas luzes passando e pegando tudo no guarda-roupa, tudo iluminado na frente do quarto. Eu falei, nossa, a nave tá aqui ainda. Daí eu, como se eu tivesse acordado de novo. Daí eu vi ela estava do meu lado, mexendo no computador, falei, o que aconteceu comigo aqui, não? Acabou de rolar. Contei pra ela, falei, não, nossa, aconteceu isso, isso, isso. Ou seja, eu estava passando por todo esse processo aí, realmente não era um sonho, e ela não teve ciência, porque foi astralmente. Ela falou, você tem que perder o medo, entra na nave e vê o que é isso. Eu falei, mas assusta, eu tô deitado, vejo flutuando, vejo o telhado sumindo. Caramba, tem umas coisas bem loucas. E tem casos até mais incríveis ainda. Até para não estender muito, por exemplo, um dos casos que aconteceu comigo, eu estava deitado também, isso há uns 4 anos atrás. Aí eu deitado assim, e eu abro os olhos, e eu vejo um ser do meu lado, grande, alto mesmo, com os olhos de novo assim escuros, roupa preta, bem colada no corpo. Tá? Sabe aquelas roupas de pessoa que anda de moto, que tem uns bolos? Mais ou menos isso, umas protuberâncias. Aí um colega meu tinha falado assim, quando eu aparecer de novo, pergunta o que eles querem de você mentalmente. Você não consegue falar, não dá pra falar. Aí eu perguntei mentalmente, o que vocês querem de mim? O que você quer de mim? E ele fazia um movimento que a gente chama tipo de passe, assim, como se fosse energia. Sabe quando alguém está deitado e faz esse movimento com a mão? Ele fazia isso com a mão. Na hora que eu perguntei se ele parou o movimento, ele abaixou para passar por baixo da porta. Você tem uma ideia da altura. O padrão de porta uns 2 metros. Ele abaixou, passou, foi sentido sala e sumiu. E eu não estava dormindo, eu estava acordada, realmente acordada. E ficou sem resposta. Sem resposta. Mas depois eu tive respostas, tudo, porque além dessa parte também, eu trabalho na parte que a gente chama de ufologia espiritualista. Daí também vai mais além ainda. Daí eu também... Tem muitas ramificações. Sim, é um universo, né? Sim, os extraterrestres trabalham hoje em dia, juntamente com essa parte espírita, que a gente chama, não espiritismo, digo espiritualista. Então esses seres trabalham, fazem esse trabalho com os humanos, por isso que, igual eu falo, eles já estão aqui, né? Então não há necessidade desse contato físico. Vai ter, mas eles já trabalham com a gente há muito tempo já. Perfeito. A gente está caminhando para o final do nosso bate-papo. Eu só queria que você, para fechar, você trouxe uns documentos aí, mostra para a galera que está acompanhando. Até, por exemplo, isso aqui foi da época da... O que são, né? Esse aqui foi da época da Operação da Noite dos OVNIs, que até essa luz do lado aqui, na verdade, esse foi fotografado um OVNI. Mas por que está assim? Porque a câmera estava aberta, né, e o objeto se moveu, então você vê o rastro do objeto, ou seja... Não é um avião, nada disso. Olha os movimentos que ele fez. É uma trajetória totalmente diferente. Isso aqui foi a Denir Brito que tirou essa foto. Se eu não me engano, foi ele que tirou essa foto aqui. Foi ele mesmo. Que foi um pesquisador da época. Ele estava no Vale Paraibano na época, um fotógrafo. Só que daí foi divulgado algumas fotos. Aí ele estava um dia no trabalho dele. Chegou uns caras vestidos de preto, se apresentando, queria os negativos. Ele teve que entregar os negativos dos OVNIs que ele fotografou. Eita. E nunca mais soube desses negativos. Isso aqui foi a matéria da época, que saiu na época, da Noite dos OVNIs. E rapidamente também, se vocês verem, tem milhares de páginas, se você for ver bem, tem os códigos daqui da aeronáutica, carimbos da FAB. São documentos oficiais mesmo. São documentos oficiais. Olha pra você ver, eles rascunharam OVNIs que eles pesquisaram, militares pesquisaram. Então, a gente não está falando uma coisa aqui de ficção científica. Você vê que os militares não iam perder tempo com isso, né? E até só para encerrar aqui, da Noite dos OVNIs,
eles falam, a conclusão final, olha que interessante, eles falam assim, ó, como conclusão dos fatos constantes observados, em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos, isso é os militares da aeronáutica brasileira falando sobre a noite dos OVNIs, em 86, quando 21 objetos sobrevoaram aqui. Os objetos são sólidos e refletem, de certa forma, inteligência pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação, não forçosamente tripulados. Isso é a aeronáutica falando, não é o ufólogo falando. A aeronáutica, assinado com José Cavalcante de Albuquerque, comandante interino do comando na época, brigadeiro. Então, na época era confidencial, né? Só que daí depois É um atestado, né? Sim, isso aqui é a maior prova que realmente os caras perseguiram alguma coisa, né? Sim. É uma Nossa, tecnologia. Tem muita muitos coisa, documentos. é muito legal. Renato, agradeço demais a sua participação aqui, esse Obrigado, bate-papo super rico. A gente poderia passar mais horas e horas falando Muitas sobre o horas assunto. falando sobre isso. Mas seja sempre muito bem-vindo ao nosso podcast, ao Portal Obrigado. Esperri Mais, e quando tiver novidades também, Pode ser. novas Vamos aparições, ver agora em agosto, registros, né? manda pra gente e fala com a gente que a gente tá aberto aí pra te ouvir, beleza? Beleza, você queria deixar rapidamente, posso deixar o canal pro Claro, pessoal fala aqui? aí. O pessoal tem um canal que eu criei, né? O Ufologia e Mistérios, com o ufólogo Renato Mota, onde você tem vídeos, esses vídeos que eu citei, pesquisa, análise de vídeos famosos, tem tudo lá. Tem um canal também Mundo de Regeneração, que eu tenho juntamente com a minha namorada Lourdes Vanessa, pesquisadora também, que também tem puxando mais para essa parte espiritualista. Tem um vídeo incrível até lá que ela fez, que é contato extraterrestres em escolas. Naves que desceram em escolas que as crianças presenciaram. Nossa. Tem um caso do menininho que chegou perto da nave, o menininho sumiu perto das outras crianças, todo mundo procurando o menininho, desespero. depois o menininho apareceu de novo diante dos olhos de todo mundo. Então, vai lá, olha lá, procura lá. Extraterrestres na escola, contatos extraterrestres na escola. E também a plataforma do curso de ufologia que eu criei, com o intuito de divulgação mesmo do fenômeno. Sim. Ali eu começo desde o Big Bang, porque às vezes a pessoa fala que não acredita em extraterrestre, não tem nem ideia do que é uma estrela e um planeta. Né? Uhum. Dá risada da nossa cara, mas não sabe nem o que é uma estrela. Já ouvi gente falar que acreditar que estrela tinha 5 pontas e é fazendo faculdade, entendeu? Nossa. Então é complicado discutir assim. Mas é um curso completo então, né? Completo, desde o Big Bang até o general Alfredo Moacir Shoa, que foi um pesquisador da ufologia também, militar, teve contato com OVNI seres, filmado, fotografado também. Então vai lá, que muita coisa legal. Curso de ufologia.lmsstudio.com. Incrível. Mais uma vez, obrigado pela participação, Renato. Termina agora mais um podcast Talk Mais. Você pode conferir esse e outros episódios nas nossas redes sociais, no YouTube, no Spotify. Confere lá e assista a gente. Valeu, até a próxima.